Boa noite, irmãos. Com grande alegria, mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa de oração, nossa oficina de trabalho, nosso pronto-socorro hospitalar, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Então vamos juntos elevar nosso pensamento. Agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, pela sua misericórdia, sua bondade, sua compaixão, sua assistência amorosa, nos auxiliando na caminhada pelas ruas, pelos lugares, pelas situações, nos colocando de pé quando a fraqueza, a tristeza, o desânimo nos abatem, nos dando a oportunidade de entender o grande amor que nos é oferecido e assim, fortalecidos, nos levantamos e continuamos a caminhada. Cada vez mais, Pai, a sua presença é a nossa força, é a nossa coragem, é a nossa paz. Cada vez mais, nós temos Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como nosso irmão. Cada vez mais, nós nos esforçamos para vencer as nossas dificuldades morais, espirituais e físicas e fazer a nossa reforma íntima tão necessária. E agradecemos pela oportunidade que nos é dada de conviver com a nossa família, com os nossos amigos, com as dificuldades do caminho, porque tudo isso nos dá a certeza de que nós iremos sempre ter a sustentação do seu amor para cumprir a nossa etapa evolutiva. Então, nessa prece, receba a nossa gratidão por todo o amor, por toda a misericórdia, por toda a compaixão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós trouxemos aqui um tema que é muito importante para o nosso aprendizado, que é a mente e o corpo. Porque a mente e o corpo estão ligados e são fundamentais para a nossa jornada na vida. Então nós vamos tirar um trechinho, alguns trechos aqui do livro Horizontes da Mente, do Miramês, pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Então a gente vai ler tudo que está aqui que a gente marcou e depois a gente vai fazer um comentário, tá? Algumas coisas assim, eu não vou ler o texto todo não, porque ele é bem grandinho. Então eu vou ler as partes assim que falam aquilo que a gente vai entender mais da lição. Alma e corpo são mundos conexos na mais alta sintonia. Para que o primeiro possa exercer domínio completo sobre o segundo, domesticando e, ao mesmo tempo, disciplinando a si mesmo. O corpo, em certos aspectos, é a continuação do espírito. É no vestir a farda carnal que o soldado de Deus avança e vence as batalhas no mundo. A mente é uma região da alma mais sensível, com ligação mais direta através da visão. Os olhos são como diáfragmas, que, abertos, colhem todas as imagens que podem alcançar, recolhendo-as na consciência e, ao mesmo tempo, mandando fotocópias para o grande arquivo da consciência profunda, como, e certamente, emitindo as mesmas imagens em todas as direções no espaço exterior. O corpo físico é um patrimônio de muita importância, cujo sentido ultrapassa até mesmo o raciocínio comum. O espírito baixa suas vibrações, internando nele
para aprender a subir e a engrenagem da mente opera como condensador para que o mundo celular suporte as voltagens mais altas da alma. O corpo, que em muitos casos pensa nada valer, é a ânfora que, em se falando das coisas materiais, atingiu o alto grau de perfeição. E o espírito, a fragrância divina, que pode recender seu perfume celestial, mesmo colocado nele, hermeticamente fechado. Mente e corpo são dois mundos conjugados. Um cavalo, outro cavaleiro. Um instrumento, outro músico. Um vidro, outro perfume. Analisa agora mesmo e cuida do teu corpo, pois ele é o teu companheiro fiel, que sofre contigo todas as tribulações do caminho, mas que no fim vai fazer parte de todas as glórias conquistadas. Mente e corpo são dois mundos conjugados. Então a gente vê aqui o quanto é importante a nossa mente, né? O quanto ela conduz tudo na nossa vida. E o corpo é um instrumento, né, para que essa mente conduza a música celestial que cada um de nós compõe, que é a própria vida. Porque nós somos compositores, nós somos autores, nós somos aqueles que são os responsáveis por realizar a tarefa de viver, cada um com a sua jornada, cada um vencendo as suas dificuldades, carregando as suas imperfeições e as suas qualidades, mas cada um levando a sua jornada unido, o corpo e a mente. A gente fica pensando que muitos preocupam-se muito com a mente, vivem em sintonia com a mente, né? São pessoas que estão sintonizadas com o bem, estão sintonizados com a harmonia, estão sintonizados com a fé. E muitas vezes essa sintonia é tão intensa que elas esquecem do corpo e não cuidam do corpo. Às vezes o corpo fica em segundo plano porque a mente tomou todo o espaço daquele ser, né? Às vezes a pessoa a gente vê muito assim os gurus, vamos falar assim, né? Estão sempre barbudos, cabeludos, né? Aquelas roupas mais assim, esotéricas, né? Por quê? Porque eles não preocupam com o corpo, eles se preocupam com a mente. E muitos se preocupam tanto com o corpo, cultuam tanto o corpo, né? A beleza, né? A estética, né? E esquece da mente. Cuidam tanto do corpo, fazem tudo pelo corpo, mas não trabalham a mente. Qual dos dois está certo ou está errado? Ninguém está certo nem está errado. Simplesmente não se achou o equilíbrio para cuidar das duas coisas mais importantes que nós possuímos, que é a nossa mente e o nosso corpo. Então, essa lição nos ensina que nós precisamos aprender a equilibrar essa casa material que recebe esse espírito imaterial, cuidar dela e receber as influências que essa mente espiritual transmite para o nosso corpo. E quando essa mente espiritual transmite coisas boas, o nosso corpo recebe saúde, alegria, equilíbrio, serenidade. E quando essa mente está em desajuste, o nosso corpo recebe dor, tristeza, ansiedade, medo. Então nós precisamos aprender a equilibrar as energias da nossa mente, para que o nosso corpo também receba e viva equilibrado. Por isso nós precisamos aprender com aquele filósofo antigo lá, que falava mente sã, corpo são. Não é de hoje, desde que nós nos conhecemos e começamos a analisar a nossa vida, já nos é falada a importância da harmonia do nosso corpo com a nossa mente. E muitas vezes a gente esquece. A gente cuida muito de um e deixa o outro
mais esquecido. A gente cuida mais do outro e deixa um mais de lado. E nós precisamos sintonizar nos dois. Na nossa mente, quando a nossa mente está tumultuada, o nosso corpo padece, né? Quando nós estamos em desequilíbrio, o nosso corpo sofre todo esse impacto. E quantas doenças são causadas pelo nosso desequilíbrio na nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelo medo que vai minando devagarzinho a nossa mente, medo às vezes de envelhecer, medo de morrer, medo de perder alguém, medo de não dar conta de viver as dificuldades que a vida está apresentando aí para a gente vencer. Quantas vezes o nosso corpo começa a refletir todo esse medo, toda essa dor, toda essa preocupação que está na nossa mente. Dor de cabeça, dor no estômago, diarreia, vômito, tantas coisas que a gente às vezes sente. Primeiro está aqui na nossa mente, pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos pensamentos, pela ansiedade que a gente carrega. E é difícil, gente, a gente conduzir esse cavalo equilibrado na marcha lenta, porque ele quer galopar. A nossa mente às vezes parece um cavalo desgovernado num passo e a gente não consegue pegar ali os freios e a gente vai onde ele nos leva. E muitas vezes a gente acaba caindo lá na frente, o tombo é feio. Por quê? Porque nós não tentamos frear o cavalo, nós deixamos ele ir à vontade. Então a gente precisa ter o domínio sobre a nossa mente. Começou a desequilibrar, a pensar, a ver que está ficando difícil controlar o medo, a ansiedade, as preocupações. Para um pouquinho, tenta frear aquele pensamento, tenta frear aquilo que está te incomodando, tenta analisar. Gente, eu preciso pensar isso? Eu tenho como resolver isso agora? Como que eu faço? Está demais. Então a gente precisa saber conduzir. Dá para resolver esse problema agora? Não dá? Então deixa eu me acalmar. Deixa eu me acalmar para ver que horas que eu vou ter condições de fazer isso. Para a gente não perder a saúde nem do corpo, nem da mente. E às vezes a gente perde numa condição tão grande, a gente vai entrando num sofrimento, num desequilíbrio mental tão grande, que a gente começa a ter patologias de síndrome do pânico, né? De ansiedade, processos às vezes de esquizofrenia que começam já porque a gente está com medo. E aí isso vai envolvendo, e a gente vai enfraquecendo, isso vai crescendo, e quando a gente vê, a gente não consegue mais dominar. E o nosso corpo, ele já está tão ressentido, ele já está tão atingido por isso, que ele fica enfermo. A gente sabe, não sou aqui psicóloga, eu não tenho estudo para falar isso, posso até estar falando uma besteira aqui. Se tiver, que me perdoe a minha ignorância. Mas muitos falam que o câncer é uma doença que ela tem uma relação com os sentimentos, com a nossa mente, com as nossas emoções. E se tem, gente, então, se uma doença tão grave, tão terrível, que leva tantas pessoas, né, ao sofrimento extremo, nasce da emoção, então vamos controlar um pouco a nossa emoção, vamos trabalhar um pouco a nossa emoção, vamos ter um pouco mais de esperança, porque às vezes a nossa mente se desequilibra porque nós estamos perdendo a esperança, porque nós estamos perdendo a fé, porque nós estamos nos deixando levar pelo pessimismo,
por achar que não tem mais jeito as coisas que a gente está passando, que a gente está vivendo, sendo que tudo nessa vida tem solução. Às vezes não a que a gente quer, mas a que a gente tem condições de fazer naquela hora. Às vezes a gente quer muito uma coisa que a gente não vai ter. Não adianta a gente correr atrás. Não está destinado para nós, por merecimento, ter isso na nossa vida. E a gente tem que entender. Como que a gente vai ficar correndo de algo que a gente sabe que nunca vai alcançar? Não é preferível centralizar e alcançar aquilo que a gente sabe que pode alcançar? E às vezes essa veste nem foi usada há muito tempo. Os anos não foram suficientes para fazer dela um trapinho. Ela ainda está boa, mas ela já desbotou. Ela já enfraqueceu, já está rasgando. Por quê? Porque não se cuidou dela. Então a gente precisa valorizar esse corpo. Gordo, magro, feio, bonito. Né? Não existe feio nem bonito. A gente tem que se gostar. Ninguém tem que falar que fulano é feio, que aquilo é feio. Pode ser feio para mim, mas pode ter beleza para outro. É igualzinho a gente fala assim, fulano é louco. Louco para mim, para ele não é. Para muitas pessoas ele não é. Então não existe isso da gente ficar rotulando nada. Porque todo mundo tem que se olhar e falar, não, eu tenho que me valorizar. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não preciso que ninguém fale que eu sou feio, que eu sou bonito. Eu preciso me sentir bonita. Né? E se eu me sinto feia também, se eu quiser, se eu falasse que eu sou feia, mas não estiver satisfeita, que bom. Né? Então não existe isso, gente. A nossa mente, ela tem que trabalhar com inteligência. Porque é por isso que ela existe. Se ela não tivesse uma inteligência para direcionar a nossa vida, ela não estaria aí com tanto poder, né, na nossa vida. Então a gente precisa pensar um pouquinho com inteligência. A gente precisa analisar as coisas sim, com mais coerência. A gente fica querendo a aprovação das pessoas. Por que eu tenho que ter aprovação de alguém? Para ser feliz, né? Eu tenho que ter aprovação da minha mente, da minha consciência, né? Isso que a gente chama de mente é as reações do nosso espírito. É o nosso espírito aqui, ó, que trabalha aqui. Que é a morada dele. Ele que comanda tudo. Ele tem vários nomes: alma, espírito, consciência. Depende do que a gente quer chamar ele. Mas o mais importante é a gente entender o significado dessa mente, desse espírito, dessa consciência, dessa alma, em relação ao nosso corpo, à nossa vida. E a gente precisa valorizar isso. Porque estão conectados, não tem jeito de separar. Quando separa, o corpo morre. Né? Você já viu um corpo sem mente? Você já viu uma mente sem corpo? Ela existe. Na espiritualidade, aqui não. Nós estamos cercados de espíritos. Aqui dentro dessa casa é um poço de socorro. Nós estamos vendo esse espaço pequeno aqui, mas ele é imenso. Com irmãos trabalhando, socorrendo, nos auxiliando. Perto de mim, teu irmão, me dando sustentação, me ajudando nas palavras, que o meu conhecimento é pouco, mas o dele não é. Então ele me presta um pouco do seu conhecimento para mim aprender com ele e passar esse aprendizado para todos nós. Tudo isso é ligação de mente a mente, porque o nosso espírito aqui, encarnado, ele pode ter conexão com as mentes dos nossos irmãos invisíveis, conexões positivas
positivas ou negativas, de acordo com o que está dentro de nós. Porque os espíritos sofredores só irão ter acesso à nossa mente, à nossa vida, se nós estivermos sintonizados na mesma vibração de sofrimento, de medo, de dor que eles estão. Se nós elevarmos a nossa sintonia, eles até podem aproximar de nós, mas não vão ter o acesso ao nosso pensamento, à nossa vida. E nós podemos até sentir a presença deles. A espiritualidade permite para que nós possamos auxiliá-los a também se libertar, a também encontrar um caminho para seguir a sua jornada. Quantos irmãos nossos, de mentes conturbadas, estão aí tentando influenciar? Todos nós. Por isso a nossa mente tem que estar ativa, ela tem que estar vigilante, ela tem que estar em sintonia com as emoções mais elevadas, com as atitudes mais elevadas, para que a gente auxilie pelo exemplo esses irmãos. Porque vendo a nossa modificação, vendo a nossa transformação, vendo a nossa força em vencer nós mesmos, eles também vão querer lutar para vencer também a eles próprios. A nossa mente tem esse poder, gente. A gente vê aqui crianças no corpo, sim, mas espíritos já, convivências anteriores, iniciando novamente o aprendizado. Então eu preciso conduzir essas mentes com bons exemplos, com exemplos de amor, de dignidade, de moralidade, para que eles sigam mais tranquilamente a jornada deles, vivendo bons pensamentos, boas ações. E nós temos a obrigação, a responsabilidade de ser farol para essas crianças, para iluminar a caminhada delas. E através da nossa mente, que está aprendendo, que está evoluindo, que está conduzindo ali da melhor maneira possível, com as qualidades que nós temos. Nós temos imperfeições, sim, mas temos qualidades também. Temos amor no coração, temos vontade de servir, temos compaixão pelo irmão que está sofrendo, às vezes, nos desequilíbrios dos vícios, nos desequilíbrios psicológicos, afetivos. Nós temos a obrigação de auxiliar. E a nossa mente, quando ela está situada nisso, ela está sempre em paz, ela está sempre em harmonia, ela está sempre em equilíbrio, apesar dos problemas, das dificuldades, porque a gente sabe que isso vai passar, que isso vai se resolver. Às vezes a gente vive situações que a gente fala assim, nossa, como eu vou sair disso? Como eu vou vencer isso? Está tão forte dentro de mim? Não está tão forte, porque você pode ser mais forte do que isso que está te atingindo. Você pode ser mais forte, porque nós somos donos do nosso corpo e do nosso espírito. Então a nossa mente conectada com esse corpo, ela vai se transformando. Quanto nós que estamos aqui analisando a nossa vida há um tempo atrás, já temos a alegria de perceber que já mudamos um pouco, que já estamos um pouco melhor do que é. Já estamos mais pacientes, já estamos mais compassivos com os outros, já estamos mais tolerantes, já estamos mais amorosos com as pessoas, entendendo que esse é o caminho para a nossa mente ser sã e o nosso corpo ser são. Quando a gente tem esse amor por nós, pelo próximo, por Deus, nós estamos nos curando.
de todas as dores da nossa mente e do nosso corpo. Nós estamos nos fortalecendo e nos transformando em pessoas melhores. Eu vou ler a última estrofe aqui, que eu achei ela muito interessante, para a gente poder fixar isso, para a gente lembrar. Eu achei muito bacana. Mente e corpo são dois mundos conjugados. Um o cavalo, outro o cavaleiro. Um o instrumento, o outro o músico. Um o vidro, o outro o perfume. Olha que bacana, gente. O que é o meu corpo para mim? O que é a minha mente para mim? Vamos pensar nisso? Vamos pensar o que nós estamos fazendo com a nossa mente, com o nosso corpo? E vamos aprender a tratar com carinho esses dois mundos conjugados, tão importantes, que sem ele nós não estaríamos aqui. Então vamos fazer isso. Vamos ser cavalo, cavaleiro. Vamos ser vidro e perfume, né? Vamos ser essa dualidade, que é o que o Pai espera de nós, né? Fica aqui o nosso agradecimento ao Espírito Miramês, que trouxe para nós essa mensagem. Uma mensagem para nos auxiliar a cuidar de nós, como corpo e como espírito. Agradecemos, Pai, por essa noite, pela sua bênção, pelo seu amor. E pedimos que nós possamos respeitar o nosso corpo, que nós possamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, que nós possamos estar ligados ao seu coração através dessa mente e que essa ligação reflita neste corpo que carrega este espírito, fazendo com que ele esteja fortalecido. Nos abençoe, Pai, nos proteja, nos auxilie a nossa família, os nossos amigos, nos dê a sustentação necessária para que nós possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que nossa mãe, nossa benfeitora, que cuidou do Mestre Jesus e agora cuida de nós, seus filhos, possa também nos auxiliar. E através dessa prece, essa intercessora, nós te louvamos também e agradecemos por essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.